Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seguinte, se quiser, vamos nos colocar de pé, esticar as pernas e se preparar para a pregação. Efésios, capítulo 4, começando no versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. O gentio não é uma pessoa que é muito gentil. Neste contexto, a palavra significa uma pessoa que não é judeu por nascença. Se você não nasceu judeu, você é gentil. Você é de uma outra nação. E, especialmente nesse sentido, é uma pessoa que não conhece o Deus de Israel. É uma pessoa, vamos dizer, descrente. Continua a leitura. Como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, e vamos parar a nossa leitura aqui. Nosso Deus, fale aos nossos corações hoje, para que a gente possa tirar o velho homem e colocar o homem novo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Alguns talvez receberam hoje um esboço da pregação hoje de manhã. Não vamos usar a tela aqui, mas eu vou tentar pelo menos encher as lacunas no seu esboço. Irmãos, Efésios capítulo 4 nos lembra de dois fatos fundamentais que você tem que entender, se você vai entender a Bíblia corretamente. Número 1, salvação. Salvação acontece porque Jesus Cristo veio em carne, Deus em carne, deixou os céus, se manifestou em forma humana, ele virou homem, viveu aqui na terra uma vida perfeita e, segundo o plano de Deus, foi crucificado pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Este era o plano de Deus desde a eternidade passada. Jesus Cristo veio cumprindo este plano. E a Bíblia fala, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sou salvo porque sou bom, não sou salvo porque sou bonito, não sou salvo porque tenho muito cabelo, graças a Deus. Eu sou salvo porque Jesus Cristo morreu por mim. E Ele deu a sua vida em sacrifício não somente para mim, mas por todo o mundo. É necessário, como está escrito, crer nele. E a nossa fé em Cristo está considerado por Deus justiça. É uma grande doutrina bíblica, que nós recebemos a justiça imputada de Cristo. Ele merece, eu não. Ele é justo, não sou. Ele morreu, eu merecia morrer, eu tenho vida
porque Ele assumiu a penalidade do meu pecado. Isso é salvação. Se hoje você é apenas uma pessoa religiosa, ou talvez não tem religião nenhuma, e você não tem um relacionamento com este grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, eu convido você hoje, clama a Ele. Você não tem que ser batista para ser salvo. Você não tem que ser metodista, ou presbiteriano, ou católico, ou qualquer outra religião para ser salvo. Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo pela salvação da sua alma. Mas nós temos aqui em Efésios capítulo 4, Paulo aqui em capítulos 1, 2 e 3, fala muito sobre esta salvação, como Deus planejou, organizou e deixou tudo pronto para nós que cremos em Cristo. Mas em capítulo 4 e seguinte, ele explica um outro aspecto de salvação. A salvação em Cristo é tudo feito por Ele, é instantânea, é completo, é eterno. Quem nele crê, a Bíblia fala, tem a vida eterna. Vida eterna significa vida sem fim. Isso é bom, porque eu não mereço, eu ainda peco. Existe um outro aspecto que nós chamamos santificação. Santificação é um processo, é uma ação que o Espírito Santo faz em nós, cada vez mais desenvolvendo o caráter de Cristo em nós. Não vai ser completo, não vou ser perfeito, até um dia chegar nos céus. Um dia, fazendo evangelismo, falei com um senhor, e ele falou, graças a Deus, eu não pequei há 20 anos. Eu falei, não pecou há 20 anos? Ele falou, não. Eu falei, deixa eu fazer a pergunta. Você em algum momento brigou com a sua esposa? Ele falou, olha, todo mundo tem falhas. E hoje vamos falar um pouco mais sobre falhas. Mas santificação é aquele processo em que Deus leva o salvo para cada vez mais aproximar a imagem de Cristo. Quando nós morremos, entramos na sua presença, vamos deixar atrás todo restante dessa natureza carnal e assumir naquele momento a imagem de Cristo na sua perfeição. Rapidamente, eu gostaria, antes de começar essa pregação, só relembrando alguns princípios fundamentais. Ontem à noite nós aprendemos estes princípios, como brigar bem. Hoje eu vou tratar este assunto, como evitar a briga. Mas quando a pessoa está envolvida em conflito, nós aprendemos 5 princípios. Número 1, devemos amar. Devemos lembrar que amamos esta pessoa. A briga não pode ser feita como se fosse a terceira guerra mundial. Não, estamos tratando com uma pessoa muito querida nossa. E devemos não esquecer este princípio de amor. Devemos amar. Também devemos conversar. Devemos falar com transparência. Devemos também escutar o que a outra pessoa está dizendo. Temos que entender o ponto de vista. Temos que ser abertos. Número 3, devemos limitar. Amar, escutar, limitar. Numa discussão, devemos sempre evitar atacar pessoas e usar palavrões e palavras fortes, chamar pessoas de estúpido, de burro, de idiota. Devemos limitar o tempo. A Bíblia, a gente vai tratar mais disto, mas é um tempo envolvido. Em qualquer conflito, deve ser resolvido. Além de limitar, devemos perdoar. Olha, todos precisam de perdão e finalmente devemos confiar. O Senhor é a força da minha vida. Na primeira noite nós falamos sobre o papel de cada membro da família do lar. O homem deve ser o líder amoroso do lar. Ele deve providenciar liderança espiritual e amor sacrificial para a sua família. A mulher, no lugar de ajudadora, a Bíblia dá o papel de submissão e respeito para com o marido. Os pais devem trabalhar em conjunto para instruir e corrigir seus filhos. Os dois são fundamentais. E finalmente, os filhos devem obedecer e honrar seus pais.
Aqui em capítulo 4 e 5 de Efésios, nós vemos esses princípios. Não vou esconder o fato que vamos repetir alguns destes princípios, mas é bom repetir para aprendizagem. Aqui nós temos, começando no versículo 25, essa frase: por isso o quê? Pelo fato que nós não somos perfeitos, pelo fato que nós somos salvos, mas ainda progredindo em nossa fé. A minha salvação completa. Se morresse hoje, eu iria imediatamente para a presença de Deus. Mas na minha vida ainda eu tenho coisas que devem ser corrigidas. E Deus está trabalhando. Por isso, Deus nos deu estas dicas. Vamos ler. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se tiver a sua esboço, letra A primeira palavra, frase é comunicar-se. Comunicar-se. Versículo 25 já lido, versículo 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa comunicação que é fundamental para a gente no lar, evitar brigas e contendas constantes, deve ser uma comunicação honesta. Olha o versículo 15 de capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deve ser uma comunicação honesta, deve ser uma comunicação transparente. Irmãos, na minha vida, eu tenho recebido várias honras. Em alguma forma, parece que eu tenho enganado muita gente, porque eles acham que sou uma pessoa que merece honra. Mas, de vez em quando, é legal. Eu não posso mentir. Eu fiquei agradecido por honras dadas para mim. Mas, essas pessoas, muitas vezes, que me honram com um prêmio, ou sei lá, outra coisa, até um certo ponto, eles não me conhecem. Recentemente, recebendo uma honra lá nos Estados Unidos, eu recebi da minha filha mais velha, a Jenny, uma carta. Essa carta, ela falou: pai, você recebeu essa honra, mas eu sei, como sua filha, que o que você é em público, você é exatamente a mesma coisa no lar. Irmãos, comunicação, nós pais, com os nossos filhos, devemos demonstrar uma transparência. Você não vai enganar seus filhos, você não vai enganar sua esposa, seu marido. Você deve ser honesto diante de Deus, honesto e transparente diante de seus filhos. Olha, a minha filha não concorda comigo em tudo. Temos certas diferenças de opiniões. Ela já crescida, trabalha nos Estados Unidos, ganha muito bem. Mas eu respondi a ela: a honra, que era a razão dessa carta, o motivo, em comparação da carta que você me deu, é nada. 1000 vezes eu prefiro receber dos meus filhos este elogio: pai, você é um cristão verdadeiro. Irmãos, a nossa comunicação no lar tem que ser uma comunicação aberta, honesta, transparente, porque a Bíblia fala: somos membros uns dos outros. Vamos falar a verdade, vamos ser honestos com a nossa família. Me desculpe. As palavras, a comunicação deve também, número 3, deve ser edificante. A comunicação que nós fazemos deve ser livre de palavras que ferem. Quantas vezes, quando a gente está numa discussão em casa, a gente solta ataques contra a pessoa. E nós usamos frases que são realmente duros. Obrigado, a minha esposa está aqui preparada. Eu não planejei essa parte. Aquela história nem consta aqui nas anotações.
Irmãos, por que nós feremos? Por que nós atacamos a pessoa que nós amamos mais do que qualquer outro neste mundo? Deixamos feridos que não vão ser curados facilmente. Acaba a briga, todo mundo vai para seu cantinho e ainda dói aquelas palavras. Você e eu, você lembra coisas que foram faladas para você na sua adolescência. Quando você era criança, alguém usou uma expressão que até agora traz um dor ao seu coração. Uma quarta questão aqui sobre comunicação é a palavra necessidade. Às vezes pessoas usam essa expressão honestidade para uma arma de fogo poderoso. Eu só falo a verdade. Espera aí. Falamos a verdade em amor. É necessário falar. Irmãos, eu sei coisas sobre pessoas das minhas igrejas, da minha família, que eu nunca repeti para ninguém, nem para eles mesmos. Por quê? Não é necessário falar. Como pastor, como membro da igreja, aprendemos coisas sobre outras pessoas. É necessário falar? Não. Então, fique de bico calado. Você vai criar um lar muito mais feliz. Devo falar? É edificante? Letra B. Atualizar-se. Palavra grande. Significa vamos manter as contas em dia. Olha, se você não paga suas contas, alguma coisa vai acontecer. Alguém vai chegar um dia e cortar a luz, cortar a água, cortar a televisão a cabo. Alguma coisa vai acontecer se não manter as suas contas atualizadas. Sabe, no celular vai acontecer uma coisa se não manter a sua conta atualizada. A sua família vai ser destruída. E 1000 vezes pagar de novo a conta de luz do que correr atrás um filho afastado, um casamento destruído. Olha, vamos ficar atento, vamos resolver. Versículo 26, irai-vos e não pequeis. A Bíblia não está nos dando licença para ser bravo. Ira é uma das obras da carne, é uma manifestação da sua natureza carnal, não ainda transformado pelo Espírito de Deus. Mas sendo irritado, fazendo alguma coisa, brigando com seu família ou irmão em Cristo, a Bíblia fala não pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos correr atrás, vamos resolver o problema. Ontem à noite eu falei, vamos limitar o seu limite de tempo até o sol descer. Irmãos, também, como falei ontem, não tem tempo em que você pode apenas cruzar seus braços e esperar. Temos que pedir e dar perdão. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Irmãos, o inimigo da sua alma, ele existe, está chamado o diabo. Hoje em dia a gente brinca sobre o diabo. Infelizmente, é como brincar com esses militantes islâmicos que fazem decapitações ou massacres horríveis. Se fosse lá morando naquele lugar, você não brincaria com essas pessoas. São um inimigo mortal. Este inimigo chamado Satanás está procurando um lugarzinho para atacar seu lar. E você está deixando a porta aberta quando você deixa sem resolução conflitos no seu relacionamento uns com os outros. Olha, a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Vamos manter as contas em dia uns com os outros. Letra C, aqui no seu esboço, é a palavra dívidas. Vamos evitar dívidas. Está escrito aqui, em versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha, eu espero que se você era ladrão, você não é ladrão mais. Amém? Não é bom roubar. Então, vamos começar com este princípio, que quem era ladrão aqui já parou. Pastor, eu não bebo muito. Eu parei geralmente. Às vezes a gente quer exagerar um pouco a situação. Mas a Bíblia fala, se você era uma pessoa desonesta, que roubava, não furte mais. Mas provavelmente não é seu problema. Provavelmente não há alguém aqui que roubou banco ou outra loja de conveniência. Mas nós às vezes ainda continue com um problema sério em relação de dinheiro. E a questão é dívida. Você, pastor, mas eu não estou roubando, o banco está roubando. Posso entender. A coisa mais louca que você pode fazer é entrar em dívida com cartões de crédito e empréstimos desse tipo. Faz uns anos agora, uma família missionária saiu do país. E houve problemas, houve várias dificuldades. E eles deixaram comigo o cartão de crédito de Walmart. E não tendo muito dinheiro para resolver a coisa ao sair, eles enviaram dinheiro cada mês para eu saldar a dívida. O problema é, nunca foi saldado. Porque mandando um valor respeitável cada mês, a única coisa que aconteceu é nós pagamos uma parte dos juros e os gastos acumulados, e aumentou cada mês, mesmo assim, o valor da conta. O que começou com algumas centenas, virou milhares. E eles tinham que vender todo tipo de coisa aqui para acabar com essa dívida. Problemas com dinheiro são a raiz de muitos divórcios. A coisa mais difícil no lar é resolver problemas financeiros quando aparentemente não tem saída. Concorda comigo? Pastor, dinheiro não é o problema, é solução. E a gente fala, irmãos, dívida. Você quer evitar uma briga? Evite dívida. Evite dívida. Eu sei que às vezes tem certas coisas em que a gente acha razoável fazer dívida. Talvez uma coisa grande, como um carro, talvez uma casa. Mas, irmãos, mesmo assim, você deve examinar com muita cautela a porcentagem do seu orçamento familiar que está destinado para pagar essas dívidas. Pessoas, sem pensar muito, saem comprar um carro do ano, compram uma casa ou apartamento, e de repente eles percebem que todo o dinheiro que entra não é suficiente para pagar as dívidas. Olha, o casal está no caminho para a destruição. É muito perigoso. Eu lembro uma vez, faz muitos anos, Dona Renata e eu, recém-casados, recebemos, sem muito esforço, vários cartões de crédito. Então, coloquei os pneus do carro, conserto do carro, compramos coisas no supermercado, compramos isso, compramos aquilo, compramos a outra, e de repente eu fiquei justamente nesta situação. Tudo que entrou não era suficiente para pagar as prestações. Então, olha, nós sentamos juntos, nós fizemos um orçamento. Eu tive que fazer num banco um orçamento, um empréstimo para pagar tudo de uma vez, porque eu tinha tantos cartões que eu tinha prestações em todo lugar. Fui ao banco, recebi um valor, paguei todos os cartões, saldei todos de uma vez e fiquei com uma prestação por mês para pagar, um valor muito menor até foi saldado. Destruí todos os cartões de crédito, guardei uma só, geral, para uso em emergências,
futuros. O orçamento a gente vivia rigorosamente marcando cada despesa. Por um bom tempo, não sei, 1 ano, 2 anos, a gente vivia nessa forma até a gente normalizou a situação. Não temos tanto rigor agora, mas o fato é, a gente tem que evitar dívida. Você quer salvar a sua família? Evite. Não compre o que você não precisa. Está apertado as contas, orçamento, não compra o que não precisa. Ah, mas eu mereço um jantar, eu mereço uma roupa nova. Não merece não. A sua família merece tranquilidade. No final do mês, você está destruído, brigando uns com os outros, culpando, é sua culpa. Não, pai, sua culpa. Seja responsável. Faça um orçamento. Mantenha os seus olhos no saldo da sua dívida. Não compre o que não precisa. Não compre o que não pode pagar. Compre a prestação, mais 10, mais 15, mais 120. Ai! Não faça isso. Evite a dívida. Letra D. Estabelece relacionamento correto com os sogros. Olha aqui capítulo 5, versículo 31. A Bíblia aqui fala sobre o relacionamento do casal, que Deus planejou desde Adão e Eva, que o casal ia refletir Cristo e a igreja. Refletindo o amor que Cristo tem para o seu povo, é o amor que o marido tem para a sua esposa. Refletindo a submissão que a igreja tem para Cristo, é a submissão inteligente, cooperativa, que a mulher dá para seu marido. E, lembrando a gente, como Deus nos lembrou também em Gênesis, versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Você quer evitar briga? Mantenha um relacionamento correto com seus sogros. Eu não tenho paz. Dona Renata não tem problema com sogros, porque eu não tenho paz. Os 2 estão na presença de Deus. Eu tenho sogros, os pais dela, e eu vou falar, graças a Deus, são os melhores do mundo. Eles me tratam como filho, eles são maravilhosos, eles são 9.000 quilômetros daqui. Graças a Deus. Olha, a minha sogra é uma mulher fantástica. Ela me ama. Nunca, em nenhum momento, ela me tratou com desprezo. Ela nunca aceitou queixa de Renato contra mim. O meu sogro também, crentes excelentes, sustentam a sua igreja, são generosos. Eles abrem o seu lar para qualquer um, também, seu genro também. Eles são pessoas fantásticas. Não tendo pais, eu não poderia pedir pais melhores do que os pais de Renata. Eu amo este casal. Mas por 6 meses, antes de sair para o Brasil, em 1987, nós moramos com eles, 6 meses, na mesma casa. Depois de 6 meses, eu falei comigo, eu vou matar alguém. Ou mim mesmo, ou alguém. A minha sogra é fantástica, sabe? Ela sempre tem razão. Mas não estou dizendo que ela é aquele tipo de pessoa arrogante. Não, ela sempre tem razão. Se ela falar alguma coisa, é verdade, escreve, é certo. Olha, é cansativo uma pessoa que sempre tem razão. Eu queria que ela seja errada de vez em quando. Graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com os meus sogros. Alguns de vocês moram ao lado, ou em cima, ou embaixo, ou atrás. Mais complicado. Não pode mudar, talvez pode mudar 9.000 quilômetros daqui. Mas não é necessário fazer isso. Mas o que é importante é manter um relacionamento correto. Rapaz, não faça comparações entre a sua esposa, a comida da sua esposa e a comida da sua mãe. Olha, a minha esposa faz a melhor comida do mundo.
Eu não tenho mãe para fazer comparações, mas ela vence a minha mãe de qualquer forma. Olha, você tem que ter um relacionamento correto. Sogros, você tem que zelar também. Não fique fazendo intervenções na família do seu filho, a sua filha. Eles têm que cuidar desses problemas, eles mesmos. Precisando de ajuda, você pode dar um conselho, leva para o pastor, dá um bom livro, mas não fique envolvido, você vai piorar a situação. Muitas vezes a mulher ou o homem fica queixando para os pais do problema que tem no lar, e logo depois eles mesmos resolvem, e os pais ainda ficam ressentidos, bravos com aquela nora, bravo com aquele genro. Você está complicando a sua vida. Mantenha relacionamento correto com seus sogros. Olha, a Bíblia fala em Mateus a mesma coisa. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A chave bíblica para um casamento feliz é deixar e se unir. Deixar os pais. Você está formando outra família. Você não está mais parte da mesma família onde você foi criado. Agora você tem uma nova família. E esta família tem prioridade sobre a família dos seus pais, independentemente do amor que você ainda tem para com eles. Letra E. Cuide das suas atitudes. Nós tocamos em algumas coisas ontem à noite desse tipo, mas deixe-me repetir. Cuide das suas atitudes. Às vezes pessoas falam, mas eu não posso controlar as minhas atitudes. Sim, pode. Atitudes estão sob seu controle. Você vai gostar o que você quer gostar. Você vai não gostar o que você não quer gostar. Efésios aqui fala, e não entristeçais o Espírito Santo, versículo 34. O Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu sou selado. O Espírito Santo, quando eu aceitei Cristo como Salvador, me fechou pelo Espírito Santo nas mãos de Deus. Eu não vou sair, eu vou um dia acordar na sua presença. Mas mesmo assim nesta vida, mesmo seguro em Cristo, eu posso entristecer o Espírito Santo pelas minhas ações. E sem dúvida entristecer a minha família. Olha, 3 coisas aqui. Não fale sobre os defeitos do seu cônjuge. Não fale para ninguém. Não fale para seus amigos. Não fale para seus pais. Não fale para seus filhos. Não fale para si mesmo. Se puder. Fale com Deus. Tem um problema? Fale com Deus. E no momento certo, fale com ele ou com ela. Sempre elogie a seu cônjuge. Tinha no passado uma situação, eu era co-pastor da igreja, do pastor Leslie, alguns lembram de pastor Leslie, pregou aqui várias vezes. Eu era co-pastor e tinha responsabilidade da mocidade e dos adolescentes. Tinha, na época, 150 média presença, 150 jovens e adolescentes todo domingo. Eu era o pastor deste grupo. Eu tinha 12 classes na escola bíblica dominical. E durante um certo tempo eu era professor, porque não tinha outro, para um grupo de rapazes de 12, 13 anos que moravam numa certa localidade. Normalmente eu faço bem, eu não tenho problema com adolescentes e jovens, eu tenho um jeito de lidar com eles. Chegou um visitante, você visitante, não é assim. Chegou esse visitante, um rapaz, chama-se Keith. E ele era muito difícil. Ele falava o tempo todo. Falava, eu dando aula, ele falando. Olha, eu fiquei de cabeça para baixo, pulei para alto, contei histórias engraçadas. Cheguei muito perto. Oi, Keith. Como vai? Não adiantou nada. Olha, terminou a aula, eu estava gasto. Eu falei, eu espero que este visitante nunca volta mais. Mas durante a semana eu descobri que o Keith tinha uma situação difícil. A sua mãe não queria ele.
tinha falado com ele que não queria vê-lo mais, não queria cuidar dele, não era filho dela. Ele foi rejeitado pela sua mãe, foi criado pela sua avó. A mãe o abandonou. Eu não conheço toda a história, mas essa coisa me marcou. Naquela semana, eu comecei a orar por Keith. E de repente, em vez de odiá-lo, houve momentos em que eu estava chorando lágrimas por Keith, esse menino que nem gostei, rogando a Deus para ser uma bênção na vida dele. Eu queria vê-lo de volta, e graças a Deus no domingo seguinte ele voltou. O Keith virou meu melhor amigo entre toda aquela turma. Quando ele mudou para outra cidade e voltou para visitar a sua avó, ele sempre parava na igreja para me visitar. Você tem controle sobre suas atitudes. Você pode levar a Deus as suas queixas. Você pode elogiar essas pessoas, pensar bem. Quando a gente abre a boca para elogiar alguém, o nosso coração muda. Chegamos hoje no culto e alguns de vocês entraram assim. Oi, pastor. Semana difícil. E o pastor Fabiano chegou aqui e começou a cantar uma música. Eu não lembro a música, mas você começou cantando. Vamos nos louvar a Deus, vamos. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O que aconteceu? A sua atitude mudou quando você abriu a sua boca em louvor a Deus. Funciona com seu marido, funciona com a sua esposa, funciona com seus filhos. Cuide das suas atitudes. Número 3, zela pela necessidade dela ou dele. Você fica preocupado com as necessidades. Em conclusão, o que é amor? Como a gente evita uma briga? Olha, eu sempre falei que todo mundo briga. Todo mundo tem contêineres em casa. Foi informado que tem um casal que não briga. Mas se você não é pastor Rômulo e dona Raquel, se você é outro ser humano, eu acho que você briga de vez em quando. Eu confesso, essa semana olhando para eles, antes de alguém me falar isso, eu falei, será que eles brigam? Não pode ser. Eu ouvi falar de um outro casal que também falou que não brigou, mas o problema é que um deles já tinha falecido e a outra pessoa não percebeu ainda. Mas em geral nós temos, porque nós temos gênios fortes, somos egoístas, somos sempre cheios de si mesmo e não cheios do amor de Cristo. O que é amor? Versículo 1 de capítulo 5, amor é como ser como Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amar é agir como Deus, com graça. Versículo 2. Amor é agir como Cristo. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amor é sacrifício. Versículo 2. Cristo deu a sua vida para nos salvar. Amor, nós temos em 1 Coríntios, capítulo 13. Deixe-me ler uma parte, versículos 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Vamos fechar os olhos, cada cabeça encurvada.